Olá, está começando o programa Anverso. No debate de hoje vamos falar sobre pós-verdade. Este termo foi escolhido como a palavra do ano em 2016 pelo dicionário de Oxford, na Inglaterra. A palavra foi classificada como um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Para compor a nossa mesa, temos a presença dos professores universitários Yuri Lamel e Maurício Dias e também da jornalista Michele Taborda, do Diário de Santa Maria. Muito bem-vindos a todos, obrigado pela presença aqui. Yuri, começando com você, que eu já sei que pesquisa há muito tempo o tema. Como surgiu, como nasceu realmente o conceito de pós-verdade? Pois é, então, como tu falaste antes, né, foi lá pela Universidade de Oxford, né, nesse setor que atualiza o dicionário, eles escolheram como palavra do ano, né? A palavra do ano é aquela palavra que começou a ganhar as manchetes, aquela palavra que começou a ser pesquisada nos motores de busca, né, como o Google. E por que eles escolheram, por que essa palavra veio em evidência, né, no ano passado? Principalmente por causa das eleições norte-americanas, por causa do Trump, né? O Trump ele tem um comportamento peculiar, que é o de usar as redes sociais para espalhar informações inverídicas, muitas vezes descaradamente inventadas, né? E o mais interessante é o comportamento dos seguidores do Trump, né? O que eles fazem? Eles muitas vezes percebem que aquilo ali é uma mentira, mas eles espalham assim mesmo. E muitos não têm o trabalho de pesquisar se aquilo ali é verdade, não sabem se aquilo ali é verdade, mas por gostarem do Trump, por terem os mesmos valores, acabam espalhando essas mensagens também do Trump. Então isso veio em evidência, essa prática, e aí começou a se falar sobre essa questão da pós-verdade, que é um termo que já existia há um bom tempo, já nos anos 90 tinham até livros com esse termo, até no título, né? Mas ela veio com força por causa desse comportamento do Trump e dos seus seguidores, né? Entendi. Então as notícias falsas, as conhecidas como fake news, influenciaram o surgimento da pós-verdade? Com certeza, até porque o Trump, ele não é só o Trump que inventava e espalhava essas informações falsas, né? A campanha dele, em geral, fazia isso, e também há evidências de que eles contrataram empresas especializadas em fazer isso, em espalhar em redes sociais informações falsas, em produzir banners em redes sociais ou blogs com informações falsas sobre a Hillary, né? Até o Maurício estava falando sobre isso. E também tem essa informação de que está se falando de que os russos contribuíram, né, contratando anúncios pagos a favor do Trump, né? O problema não é pagar por anúncios para o Trump, o problema é o conteúdo, é a forma, né, como se faz isso. Entendi. Maurício, onde o Facebook entra no meio disso tudo? O Facebook ele serve como uma mídia social onde se dissemina isso, onde a notícia falsa, onde a pós-verdade ela vai circular e onde as pessoas recebem e elas ajudam a disseminar. Mas isso também vai acontecer no WhatsApp, no Twitter. Acredito que hoje uma das redes que é mais utilizada para a disseminação de notícia falsa é o WhatsApp, até mais do que o próprio Facebook, porque no WhatsApp as pessoas estão acostumadas a receber correntes e nessas correntes elas recebem também essas notícias falsas o que é interessante também é que a gente precisa aprender a combater esse tipo de informação, né? Então existem uma série de características que denotam que existe algo errado ali. A princípio com um descuido com o texto, né? Texto todo em caixa alta e uma série de outras questões que a gente pode comentar aí mais adiante. Entendido. Michele, você atua como jornalista nas plataformas digitais do Diário de Santa Maria, correto? Sim. Como você enxerga isso no dia a dia, na redação? As notícias falsas estão surgindo mesmo com alguma frequência maior? E sabemos também que o Facebook muitas vezes começa a pautar a mídia tradicional. Isso existe de fato? Isso acaba atrapalhando o trabalho do jornalista? Como funciona? Muitas vezes atrapalha, né, o nosso trabalho. A gente recebe muita mensagem, às vezes com dúvidas, às vezes com informações relevantes, às vezes com coisas que são realmente verdade, mas muitas vezes são dúvidas das pessoas em relação a coisas que não existem. Na semana passada, por conta da tempestade que atingiu Santa Maria, muitas mensagens chegaram na nossa página do Facebook perguntando sobre uma informação que teria saído, que a base aérea teria dito que um novo temporal estava previsto para 5 da tarde. Tinha inclusive o horário certo que o temporal iria atingir a cidade. E aquilo começou a ser disseminado por muita gente, chegou até o jornal
Em um primeiro momento, a gente passou a desmentir as pessoas por mensagem mesmo, né? Entramos em contato com a base aérea, verificamos que aquilo não era verdade. Só que chega um ponto que se torna uma bola de neve, que não adianta tu responder apenas individual, né, para cada pessoa, e tu tem que produzir uma notícia desmentindo, né? É uma notícia que, na verdade, nem chega a ser uma notícia, né? Desmentindo algo para que as pessoas fiquem tranquilas e saibam que aquilo ali não é verdade, né? E aí, nesse caso, pesa muito também a credibilidade do veículo que está noticiando o fato. Também pesa bastante. Então, por isso que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque tu tem que confirmar aquela informação para que também a gente não caia naquela ideia, assim como acontece com vários outros veículos que às vezes acabam noticiando alguma informação, acreditam na fonte e às vezes não checam, né, o que estão emitindo e acabam transmitindo uma notícia falsa. Esse é o conhecido como o telefone sem fio, né, nas brincadeiras da infância, mas agora com um cunho mais sério e realmente perigoso. Falando sobre esse perigo, Yuri, temos um caso em 2014 no Guarujá em que uma mulher foi morta, foi espancada na rua após ser confundida com um retrato falado que tinha circulado num site de notícias, inclusive, um blog de notícias lá do Guarujá. E ela foi confundida com uma mulher que estava fazendo trabalho de magia negra. A notícia, enfim, era falsa, o retrato falado também. Acabou no desfecho da morte da pessoa. Notícia falsa mata? Pois é. Assim, claro que isso não é uma coisa nova, isso já acontecia, né? A questão do boato gerar, por exemplo, gerar violência nas ruas, isso é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Eu acho que, assim, na verdade, o problema da notícia falsa hoje é que elas estão muito mais rápidas, né? E está muito mais fácil, mas muito mais fácil de compartilhar hoje. Então, antes o boato era, né, cara a cara com a pessoa, então o boato, às vezes, ele demorava para sair de uma bolha ali física, né? Hoje é muito fácil, é muito rápido, se alastra de uma maneira, principalmente por causa do WhatsApp, né? A gente está falando do Facebook, né? Mas o WhatsApp hoje, ele é, para mim, acredito que seja o principal meio para se espalhar notícias falsas, né, desse tipo que nós estamos falando. Aliás, ano passado, retrasado, teve uma pesquisa feita pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal, e essa pesquisa descobriu que o WhatsApp ele foi, de fato, a rede que mais cresceu no último ano e está passando simplesmente o Facebook no uso dos brasileiros, pelo menos no Brasil, né? E o WhatsApp tem esse problema que, quando começa a se espalhar, ele vai de um jeito muito mais rápido, porque vai na rede, ele vai no celular, né? E também porque no WhatsApp tu não consegue ver a origem. Depois que chegou no segundo nível, tu consegue ver 2 níveis atrás, só um nível atrás, né? Então, é mais fácil de criar notícias falsas e tu se safar simplesmente, né? Porque tu cria, depois do segundo nível em diante, não se sabe que surgiu contigo, né? Então, notícia falsa mata, eu acho que sempre matou, mas hoje é mais poderoso ainda por causa das redes sociais, né? Trazendo um pouco essa questão das eleições do Trump, até o que o Maurício tinha citado, dizem alguns críticos e estudiosos que o Facebook, inclusive, influenciou nas eleições e também na vitória do Trump durante as eleições? É exagerado afirmar isso? Eu acho que não é exagerado. Pelas notícias que eu li no período, eu lembro que muitos críticos, muitos autores já alertavam o Facebook sobre isso. Eu lembro que eu li até um texto falando que o Mark Zuckerberg, ele relativizou, ele falou que não era bem assim, e que depois que o Trump foi eleito, ele de fato se tocou que talvez o Facebook tenha sim influenciado. Eu acho que não foi logicamente que só o Facebook, mas eu acho que ele teve uma boa parcela aí, o Facebook, o Twitter, né, as redes sociais em geral. Também acho que a mídia norte-americana ela deu muita atenção para essas postagens no Twitter do Trump, né? Eu acho que a cada mensagenzinha polêmica do Trump botavam nas capas, eu acho que deu um jeito que eu acho que a mídia ajudou também a espalhar nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais elas influenciam a mídia tradicional, e a mídia tradicional também influencia as redes sociais. Eu acho que é um jogo de influência, ambas se influenciam, né? Então, eu acho que não é só as redes sociais, mas elas com certeza, eu acho que impactaram, influenciaram, porque o Trump está lá em cima. Entendido. Maurício, você sabe se existe alguma ação do Facebook ou do Google, para poder barrar as fake news? Os dois, tanto o Google quanto o Facebook, os dois trabalham
com grupos que querem combater isso, né? Porque é algo que tem prejudicado a própria credibilidade, tanto do Facebook quanto do Google, enquanto um mecanismo de busca. Então, eles tentam criar formas para que as pessoas consigam filtrar isso, mas só que a implementação disso ela ainda não está totalmente ok, né? Ela precisa passar por testes. Então, acho que mais do que a gente também confiar 100% nessas ferramentas e nessas redes que elas são basicamente feitas a partir de conteúdos que não são gerados por eles, ou seja, por conteúdos feitos pelos usuários e pelas mídias tradicionais, quando se colocam nessas redes, ou pelas mídias alternativas que também não são ligadas diretamente nem ao Facebook nem ao Google. Então, compete a cada um de nós tentar encontrar meios para a gente mapear o que é falso, o que é verdadeiro. E aí cresce o papel do jornalista, né? Que ele não é apenas quem produz o conteúdo, ele passa a novamente ser quem filtra, quem seleciona esse conteúdo e quem sinaliza o que é correto, o que é verdadeiro, e ele também vai começar agora a produzir conteúdo detectando aquilo que é conteúdo falso, aquilo que é uma notícia que foi espalhada e que é uma inverdade, em função de uma teoria da conspiração, em função de um boato, em função de uma ideia de alguém justamente para provocar uma notícia falsa, para tentar gerar um outro entendimento da opinião pública, para conduzir uma eleição para um outro lado. Então, existem várias intenções aí. Às vezes, a intenção de uma notícia falsa é conseguir recursos. Então, o cara faz várias notícias falsas e cria um blog e coloca vários publicidades ali. Então, quanto mais cliques tiver, mais ele vai conseguir recursos. Ou então, é totalmente mal intencionado para que ele tente bloquear então o espalhamento de uma verdade, tentar conduzir a opinião pública para um outro caminho. Então, esses sites que espalham notícias falsas conseguem ganhar dinheiro com isso? Conseguem, alguns sobrevivem disso, né? Tem pessoas que sobrevivem, por exemplo, de conseguir resgatar notícias antigas, que também é uma coisa que pode ser temerosa, né? Digamos que uma informação de que circulou há 5 anos ou há 10 anos e que está fora de contexto. As pessoas entendem hoje como sendo atual. Se ela está fora de contexto, as pessoas podem causar um estranhamento, podem achar que está havendo, por exemplo, uma tempestade, pode achar que uma determinada pessoa foi demitida de um emprego, que uma determinada pessoa morreu também, né? Quantas notícias falsas de mortes de celebridades aconteceram, né, na rede, até muito antes de ter essa popularização do termo fake news e do termo pós-verdade. Então, a disseminação de inverdades, de boatos e de teorias da conspiração, ela já é bem antiga. Michele, trazendo um pouco para essa questão do jornalista no dia a dia, como você enxerga que é possível equilibrar e manter a credibilidade, do veículo que você trabalha, circulando notícias de forma rápida, porque a gente sabe que a internet, as notícias, né, circulam de uma forma muito efêmera também. E qual é o papel do jornalista no meio disso tudo? Eu acho que a gente tem que ter muito claro que a gente presta um serviço para a população, né, em primeiro lugar. Então, faz parte desse serviço que a gente presta informar as pessoas de que aquilo ali não é verdade. E pensar muito rápido a respeito disso, né? Quando a gente percebe que aquela informação não está sendo suficiente eu transmitir individualmente para cada um dos meus leitores, eu tenho que prestar atenção que eu tenho que transformar aquilo ali para uma notícia ou em uma reportagem ou, enfim, decidir o que eu vou fazer com aquilo ali para que as pessoas tenham noção de que aquilo que está sendo divulgado não é verdade. Né? Hoje, no Diário de Santa Maria, nós não temos uma equipe que fica em cima disso o tempo inteiro. Né? A gente não tem uma equipe especializada para fazer isso, para compilar notícias falsas que a gente sabe que corre o tempo inteiro, né, na cidade. A gente tem muitos exemplos do que já correu pela cidade. Em alguns momentos a gente se pronuncia, né, como foi o caso agora da tempestade. Em outros que a gente julga que não é
algo tão relevante assim, que não se transformou em algo tão grande, a gente simplesmente responde às pessoas e pronto, né? Mas acho que a gente tem que ter muito claro que a nossa função é informar as pessoas, né? E prestar esse serviço. E você acredita que então, nesse momento, parte do jornalista é um trabalho muito mais investigativo para trazer um conteúdo com uma checagem melhor, com mais dados? Sim, cada vez mais, né? Eu acho que a checagem é cada vez mais importante, porque isso nos influencia, né? Assim como o Yuri estava falando que as redes sociais estão influenciando o nosso trabalho, estão mesmo. Né? A gente sente isso no dia a dia, a gente recebe muita mensagem por WhatsApp. Às vezes a gente não dá conta de responder todo mundo. Né? É muita informação, é muito conteúdo. E enquanto a gente está recebendo, a gente está produzindo. Né? Então é muito... O equilíbrio que a gente precisa ter, como tu perguntou, é algo muito difícil. Né? A gente precisa estar focado em duas coisas. Né, em produzir, em também receber e checar, né, tudo isso ao mesmo tempo. O nosso trabalho é sempre, cada vez mais, muito difícil. Yuri, hoje tem agências especializadas no mundo todo apenas em checar notícias. A exemplo do Brasil, a Lupa foi a primeira agência de fact-checking, né, que é especializada em pegar um dado, pegar um fato, uma notícia que circulou na grande mídia e checar. Você acredita que o jornalismo caminha para um novo segmento como este? Esse tipo, né, esse formato, digamos assim, de jornalismo digital, ele se fortificou principalmente com um site americano chamado Politico, se não me engano. É um site que fazia isso nas eleições, 2 eleições atrás, se não me engano, norte-americanas. E aí eles ganharam evidência, porque era um formato interessante, um formato diferente, né? E eu acho que esse formato ele surgiu aí nos últimos anos porque esses sites e blogs que fazem notícias falsas, especializados em fazer notícia falsa para ganhar dinheiro, eles aprenderam como imitar o formato do jornalismo. Eles conseguem imitar o visual, o layout, a linguagem, né? Então, quem é um pouco desavisado ou quem não tem muita cultura de ler jornal, vê aquele site e pensa que é um site jornalístico sério, né? Às vezes eles têm um layout melhor até que alguns jornais. Então, eles conseguem enganar bem, repetindo o nosso formato, a linguagem jornalística. Então, eu acho que é interessante que surjam novos formatos que é difícil de imitar, é um formato que se diferencia do jornalismo tradicional, digamos assim, né? É um formato que tu vê e sabe que aquilo ali foi feito por especialistas, né? E aí surgiu esse formato, entre outros que estão surgindo aí. E é um formato bem interessante porque ele centra na identificação de informações, pequenas informações geralmente, né? Em pequenos núcleos de informações. Então, por exemplo, uma frase de um político. A gente pega aquela frase e faz uma série de checagem em bancos de dados. Eles têm inclusive selos, né, que nós conversávamos antes, alguns deles classificados, classificando a notícia como verdadeiro, contraditório, insustentável, falso, dentre outros selos. É como se fosse uma escala, assim, né? E são escalas bem pontuais, né? Para quê? Para não ter nuances, para indicar. Isso é verdade, isso não é verdade, isso é mais ou menos, né? Até eu acho que vocês podem falar mais, o Maurício fala sobre isso na disciplina dele, e a Michelle estudou isso, né, no TFG dela. Isso faz parte, é uma metodologia, e se a gente for pensar, isso é a base do jornalismo e apuração. Então eles trabalham com uma outra forma de apuração, uma apuração bem mais extensa, é uma apuração que não é apenas de um fato jornalístico, de um acontecimento, mas pode ser de um discurso. Então, muitas dessas agências que existem pelo mundo inteiro, elas têm cerca de, se não me engano, em torno de umas 100 agências pelo mundo, e no Brasil são 3, né? Então, além da agência Lupa, tem a Pública e tem também os fatos, que é o tema da Michelle, ela pode falar então um pouquinho mais sobre isso, e que eles vão trabalhar então com essa checagem, alguns de notícias, outras de depoimentos ou até mesmo de discursos durante o período eleitoral. Alguns vão trabalhar só nesse período eleitoral, justamente porque é no momento onde vai ter muito mais boatos sobre um determinado candidato. Ou então tu pode se trabalhar com discursos que estão acontecendo no legislativo, que também é um local de muita atenção, é muito mediatizado, né? As pessoas estão ali observando e os políticos também se utilizam disso, de ter aquela mídia por trás para tentar falar sobre algo, e muitas vezes estão falando sobre algo que não é bem assim. Ou às vezes quando eles estão criticando o outro, também se utilizam de inverdades.
Falando especificamente do Aos Fatos, que foi o que eu estudei, né, eles estudam especificamente o discurso, né, político. Então, é bem o que o Yuri estava falando, eles pegam exatamente aquele discurso, como um político passa a informação de que, sei lá, o Brasil economicamente cresceu tantos % no ano tal. E aí eles vão específico naquela informação, vão buscar os dados lá na origem para saber se é realmente isso, se não é. É um trabalho bem minucioso, é um trabalho bem difícil de fazer, né? Porque tu tem que ir lá na origem da informação. Então, são apenas 3, né, agências que fazem isso no Brasil. Acho que isso deixa bem claro o quanto é difícil trabalhar, né, com esse tipo de informação. E a gente tem que estar sempre muito bem informado, né, em relação a isso, prestar muita atenção no trabalho que a gente faz, checar 1, 2, 5, 20 vezes, se for necessário, antes de passar, né, uma informação para as pessoas. Você acredita, Michele, que futuramente, ou até na atualidade, já é necessário ter um jornalista especializado em fact-checking numa redação como, por exemplo, a do Diário Santa Maria? Eu acho que sim. Acho que é importante que se tenha, né? A gente não tem esse profissional, nós mesmos fazemos isso o tempo inteiro, mas é algo bastante interessante de tu pensar que daqui a um tempo, não sei se a curto prazo, por conta de tanta transformação que a gente está tendo, né, em um pequeno período de tempo, mas talvez daqui a pouco seja bem necessário ter esse profissional para ficar fazendo isso o tempo inteiro, que nos ajudaria muito, né? Que é um formato que está ainda numa fase de experimentação, né? Mas tudo leva a crer que talvez ele se consolide aí nos próximos, como um formato mesmo, dentro de um gênero jornalístico. E aí, quem sabe, os meios vão começar a usar, né, este formato, aí vão ter que ter alguns especialistas no formato. E para o leitor, pelo menos, eu senti isso no primeiro momento que acessei o site da Lupa, de que traz realmente uma segurança a gente ler uma notícia, nós mesmos poder verificar de onde vem a fonte de dados que eles utilizaram. Então, acho que isso vai ser necessário, né? Esses sites eles também podem trabalhar de uma maneira mais didática, mostrando uma espécie de apuração transparente, dizendo de onde veio essa informação, por que estou comprovando que isso é falso, ou que isso é verdadeiro, ou que isso está exagerado. Então, linkar lá documentos, linkar editais, linkar notícias anteriores, linkar depoimentos, e a partir daí as pessoas conseguem também colocar isso no seu dia a dia, né? Não, porque nem sempre tudo vai estar lá nessas agências, vai estar nesses sites, até porque no Brasil a gente tem poucos exemplos, mas além desses serviços que tem de fact-checking, existem outras iniciativas interessantes, como por exemplo eFarsas, né, que é um site bem antigo e que combate boatos da internet, né? Boatos da Deep Web, boatos que circulam no YouTube. Então existem outras iniciativas que também ajudam a gente a identificar questões assim bem pontuais, como por exemplo que a Receita Federal está mandando e-mail, né? A própria Receita, às vezes, seguidamente faz esse serviço lá de que que ela não manda e-mail para ninguém. Então, existem várias outras coisas que se associam a essa rede digamos, de inverdades, né? Que não é só notícia falsa, que é também o anúncio falso, que é também a informação de que o e-mail falso. Então, tem várias outras coisas que também são preocupantes e que o comunicador precisa se colocar. E eu acho que eu gostaria de acrescentar mais uma questão que é que ninguém está imune a isso, né? Os grandes veículos jornalísticos e veículos confiáveis também caíram nessas grandes notícias falsas, como o caso lá do agente da ONU que compartilhava fotos e ele fazia um espelho dessas fotos para que elas não pudessem ser identificadas por nenhum tipo de mecanismo de busca, né, da origem das fotos. E com isso a BBC foi uma dos veículos que compartilhou isso, vários outros meios compartilharam as fotos desse fotógrafo que tinha uma conta no Instagram, se passava por um paulista que era surfista e na verdade não era nem ele, a foto não era dele, o Instagram não era dele, o nome não era dele e as fotos também não eram de ninguém da ONU. Ele manipulava essas fotos e mandava para agências internacionais. E a própria BBC teve que fazer uma super reportagem explicando como que eles haviam caído, né, nessa farsa.
Chega a ser constrangedor realmente para as grandes mídias. Bom, nosso tempo se encerrou, eu agradeço a presença de todos vocês aqui e com isso encerramos mais uma edição do Anverso. Agradeço também a participação de você que está em casa e até a próxima.